Prévia do PIB aponta alta no segundo trimestre. Mercado diminui projeção para a inflação de 2022 pela 7ª semana seguida. E você vai ver também. Instituto Butantan convida adolescentes de 12 a 17 anos para participar de testes de vacina contra a chikungunya. Vacina bivalente, a primeira que também é eficaz contra a variante Ômicron, é aprovada no Reino Unido. Defesa da jogadora de basquete americana Brittney Griner recorre à sentença de 9 anos na Rússia. E você vai ver uma imagem captada pelo telescópio Hubble em um berçário de estrelas, que mais parece uma pintura em aquarela. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 1h02 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. Boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta segunda-feira. A prévia do PIB do Banco Central indicou expansão no segundo trimestre do ano. Pela 7ª vez seguida, o mercado financeiro projeta aumento do Produto Interno Bruto em 2022. O Índice de Atividade Econômica, considerado uma prévia do resultado do PIB, indicou que a economia registrou melhora com a alta de 0,57% no segundo trimestre deste ano, em comparação com os 3 primeiros meses de 2022. O indicador do Banco Central teve alta superior às estimativas do mercado financeiro em junho e subiu em relação a maio. A prévia do PIB também cresceu em comparação com junho de 2021. Os números oficiais do Produto Interno Bruto, que é a soma de bens e serviços produzidos no país, serve para medir a evolução da economia e devem ser divulgados no dia 1º de setembro. De janeiro a junho, a economia brasileira cresceu 2,24%. A alta foi de 2,18% no acumulado de 12 meses. De acordo com o IBGE, impulsionado pelo setor de serviços, o PIB registrou crescimento no primeiro trimestre deste ano. Esse foi o terceiro resultado positivo seguido. Para este ano, os economistas do mercado financeiro projetam uma expansão de cerca de 2%. E ainda falando de economia, o mercado financeiro reduziu a previsão de inflação para 2022. De acordo com o Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo deve fechar em 7,02%. Há uma semana, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, estava projetado em 7,11% para 2022 e há 4 semanas em 7,54%. Para 2023, a inflação projetada é de 5,38%. Há uma semana, estava em 5,36% e há 4 semanas em 5,20%. Aumentou também a previsão para 2024, de 3,3% há uma semana para 3,41%, segundo o boletim divulgado. Para 2025, a projeção do mercado mantém-se há 57 semanas em 3%. A Petrobras anunciou agora há pouco mais uma redução, dessa vez no valor do litro da gasolina para venda nas distribuidoras. O valor cai de R$ 3,71 para R$ 3,53, uma queda de 18 centavos por litro ou 4,85%. A redução dessa segunda-feira é a terceira anunciada pela companhia em menos de um mês. O novo valor passa a valer a partir de amanhã. Com isso, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passa de R$ 2,70 para R$ 2,57 a cada litro vendido na bomba. A conta considera a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro do combustível comercializado nos postos. A nota fiscal paulista tem 8 milhões de reais que vencem e devem ser resgatados até amanhã pelos consumidores. As pessoas cadastradas no programa podem transferir os créditos para a conta corrente ou poupança de mesma titularidade. A Secretaria da Fazenda de São Paulo informou que, acabando esse prazo, os créditos retornam ao Tesouro Estadual. Por isso, é importante fazer a consulta todos os meses para checar o saldo e resgatar o valor.
O dinheiro vai ser acreditado na conta indicada em até 20 dias. O número de chaves do Pix no Brasil já chega a mais que o dobro de toda a população. O sistema de pagamento impulsiona serviços virtuais entre consumidores que buscam mais praticidade. Um levantamento do Banco Central revelou que o número de chaves Pix registradas já passou de 478 milhões em julho deste ano. E com isso, ultrapassa o dobro da população brasileira, com cerca de 215 milhões. Em maio de 2022, as transações somaram 889 bilhões de reais e tiveram um valor médio de R$ 460. E as novas modalidades do sistema também vêm crescendo desde o fim do ano passado. Em julho, o número de transações de Pix-Saque atingiu 268 milhões e de Pix-Troco, mais de 3 milhões de reais. A maioria das chaves cadastradas é aleatória. Em seguida, aparecem as que usam o CPF. Segundo a Febraban, 7 em cada 10 movimentações bancárias são realizadas por meio de canais digitais. Entre o total de movimentações, 56% são do celular e somente 3% de agências bancárias. Outro dado curioso é que os usuários que realizaram mais de 30 Pix por mês em março de 2022 eram quase 4 milhões, um aumento de 809% em relação aos 12 meses anteriores. No mesmo mês, foram contabilizados 29 milhões de usuários cadastrados no Pix. E a expectativa é que até 2025 sejam 51 milhões, ou seja, uma alta de 72%. Termina hoje o prazo para o pedido de registro de candidaturas às eleições deste ano. Até 12 de setembro, a Justiça Eleitoral deve analisar as solicitações. Os partidos políticos, federações e coligações partidárias têm até hoje para pedirem os registros de candidatas e candidatos nas eleições deste ano. O prazo é até 7 horas da noite para entrega de mídias com a documentação necessária diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, no caso dos candidatos a presidente, ou nos tribunais regionais eleitorais nas disputas por outros cargos. De acordo com o calendário eleitoral, os pedidos de registro de candidatura e eventuais recursos devem ser analisados e julgados pelos tribunais eleitorais até o dia 12 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno. Cada partido pode apresentar apenas um candidato a presidente e vice, governador e vice e senador com suplentes. Para as candidaturas a deputados federais, estaduais e distritais, as legendas podem apresentar candidatos em número equivalente ao número de vagas a serem ocupadas na Casa Legislativa mais uma. A legislação eleitoral prevê que, no mínimo, 30% dessas candidaturas às eleições proporcionais devem ser preenchidas por mulheres. E agora, falando sobre os eleitores, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu mais de 88 mil pedidos de eleitores que pretendem realizar o voto em trânsito, ou seja, votar fora de seu domicílio eleitoral no primeiro turno das eleições deste ano. Ao todo, cerca de 52 mil brasileiros pediram para votar fora do seu estado de origem no primeiro turno. E aproximadamente 35 mil pessoas pediram para votar dentro do próprio estado. São Paulo é o estado com o maior número de pedidos como destino para votar. Foram mais de 11 mil solicitações de eleitores e, para o segundo turno, pouco mais de 83 mil requerimentos foram apresentados à Justiça Eleitoral em todo o país. É importante explicar que, se o eleitor estiver em outro estado, ele só poderá votar para presidente. Mas se ele estiver em uma outra cidade, em uma cidade diferente, mas dentro do mesmo estado que mora, poderá votar para todos os cargos. O total de gastos da União com os servidores federais tem o menor valor desde 2008. Segundo o Ministério da Economia, a estimativa é que o custo com os servidores em relação ao PIB vai ser de 3,4% neste ano. Em 2021, essa representação foi de 3,6%. A pasta atribuiu essa queda a uma mudança na configuração da força de trabalho, promovida principalmente pela ampla transformação digital que está sendo realizada na administração pública federal. Com a queda das despesas, aumentam as chances de fechar as contas com saldo positivo e reduzir a necessidade de endividamento do governo para quitar as contas públicas.
E mudando de assunto, o Instituto Butantan realiza estudo e convida adolescentes de 12 a 17 anos para participar de testes de vacina contra a chikungunya. Os interessados não podem ter comorbidades ou usar medicamentos imunossupressor. O estudo é realizado pelo Instituto Butantan de São Paulo, em parceria com entidades como o Instituto Autoimune. Os voluntários de 12 a 17 anos que estão sendo recrutados para ajudar no desenvolvimento de uma vacina contra a chikungunya, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, precisam estar saudáveis. Todos os inscritos vão passar por uma triagem antes dos testes. A vacina foi desenvolvida pela Valneva, indústria farmacêutica da Áustria, com vírus enfraquecido. Logo que aplicada, induz o organismo a produzir anticorpos, mas sem provocar a doença. Aqueles que se enquadrarem nos critérios necessários para receber a vacina vão ser contatados pela equipe da pesquisa para finalizar o agendamento. Ao todo, 750 voluntários devem ser acompanhados durante um ano pelos pesquisadores em todo o Brasil. 10 centros de pesquisas no país vão testar a vacina para que ela seja submetida à aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2/3 dos adolescentes vão receber a vacina e 1/3 vai tomar o placebo. Ao final do estudo, todos aqueles voluntários que tomaram placebo também vão receber a vacina da chikungunya. Agora vamos falar do tempo. Uma nova frente fria se forma na altura da costa sul do Brasil e aumenta as condições para chuva forte e até mesmo neve em algumas cidades ao longo da semana. Já em outras áreas do país, o calor e o tempo seco predominam, como é o caso de Brasília. Vamos ver como está o tempo por lá? Olha só, você acompanha imagens do Parque da Cidade. O tempo está bem seco por lá, com céu livre de nuvens, e é possível ver ainda uma leve camada de poluição atmosférica. Brasília completa hoje 100 dias sem chuva e ainda não há previsão de temporais. A máxima hoje na capital é de 29 graus. Agora vamos para Caxias do Sul. A cidade registra nesse momento 24 graus de máxima. A gente vê que o céu está bem encoberto e atenção, porque tem previsão de chuva forte ainda hoje. Em Caxias do Sul, as temperaturas devem cair nos próximos dias. A cidade poderá registrar mínima de 0 graus. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos lá fora com a câmera 10, conferir como está o tempo nesse momento? Você confere aí na sua tela, olha, céu de brigadeiro, um calorão e sem previsão de chuva. A máxima aqui na capital paulista hoje deve chegar aos 28 graus. Sombra e água fresca. E veja a seguir, defesa da jogadora de basquete americana Brittney Griner recorre à sentença de 9 anos na Rússia. E você vai ver uma imagem captada pelo telescópio Hubble em um berçário de estrelas que mais parece uma pintura em aquarela. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília e hoje é segunda-feira, não é, Paty? É dia de falar de esporte. E quem está aqui com a gente é o nosso comentarista Leonardo Félix. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Patrícia, boa tarde, Daniela e a todos que nos assistem aqui na HIT. Essa rodada do Brasileirão, no fim de semana, teve mudanças importantes na classificação. A gente vai poder conferir alguns destaques da rodada. A torcida palmeirense continua com a frase "segue o líder na ponta da língua". Agora o Verdão tem 48 pontos, depois da vitória no sábado na Neoquímica Arena contra o Corinthians. O gol contra foi do Rony, depois do cruzamento do Piquerez. Mas agora o torneio tem um novo vice-colocado, que pegou um elevador e subiu na tabela. No Maracanã, o Flamengo goleou o Atlético Paranaense por 5-0 e subiu 3 posições, ficando a 9 pontos do líder Palmeiras. Uma coisa curiosa desse jogo é que saíram 4 gols de cabeça. O Fabrício Bruno marcou 2 vezes em 3 minutos, o Lázaro e o Pedro também marcou, já nos acréscimos. E num contra-ataque rápido, o Ayrton Lucas também deixou o dele. Agora as duas equipes decidem na quarta-feira em Curitiba uma vaga para as semifinais da Copa do Brasil, depois do 0-0 lá no Rio de Janeiro.
E quem também se deu bem nessa rodada foi o Internacional no Beira-Rio, depois dessa dura eliminação no meio da semana na Copa Sul-Americana, não é verdade? O Colorado passou por cima do Fluminense por 3-0 e segue no G6, em sexto lugar com 36 pontos. O Bustos, Alemão e o Depena, na verdade, foram os artilheiros desse jogo. O Fluminense tem 38 pontos e caiu para a quarta colocação. Outro duelo regional da rodada, o Fortaleza saiu pela primeira vez da zona do rebaixamento. Confira aí. O Leão venceu o Ceará por 1-0 com gol de Moisés e chegou aos 24 pontos e agora está na 15ª posição. O Vozão está logo acima em 14º com 25. E para fechar os destaques do Brasileirão desse fim de semana, o Atlético Mineiro venceu a primeira depois do retorno do técnico Cuca. Foi 1-0 em cima do Curitiba fora de casa no último lance do jogo. O Allan Kardec marcou para o Galo. E agora a gente vai falar de esportes olímpicos. As mulheres brilharam nesse fim de semana com grandes resultados e comprovaram o ótimo momento delas no esporte olímpico, desde a campanha de Tóquio no ano passado, quando elas bateram o recorde de medalhas. Ontem a Bia Haddad foi vice no torneio de Toronto de tênis e subiu para a 16ª posição do ranking da WTA, a melhor posição da história para uma atleta brasileira. No skate, Raíssa Leal e Pamela Rosa fizeram dobradinha na etapa do circuito mundial, lá em Seattle, nos Estados Unidos. E na ginástica, a Rebeca Andrade conquistou 5 medalhas no Campeonato Brasileiro e alcançou uma pontuação que a coloca na liderança do ranking mundial. Bem, eu fico por aqui, volto na próxima segunda-feira. Grande abraço a todos e sigam aí com Toda Hora. Muito obrigada pelas informações, Léo, e adorei as mulheres arrasando, né, Dani? Isso aí. Até semana que vem. Até lá. E eu sigo com destaque internacional. A defesa da estrela do basquete, Brittney Griner, recorreu à sentença de 9 anos de prisão na Rússia. A atleta americana foi detida em fevereiro por tentar entrar no país com óleo à base de cannabis. A defesa da jogadora de basquete norte-americana, Brittney Griner, condenada na Rússia a 9 anos de prisão por tráfico de drogas, apresentou nesta segunda-feira um recurso contra a sentença. Ela foi detida em fevereiro em Moscou, pouco antes da invasão russa na Ucrânia, com um cigarro eletrônico com óleo à base de cannabis. Considerada uma das melhores jogadoras de basquete do mundo, a atleta de 31 anos alegou que usa a substância como analgésico de forma legal nos Estados Unidos, mas admitiu que entrou com o produto por engano na Rússia. Griner havia viajado até o país para disputar o campeonato local antes do início da temporada da WNBA. Mas o caso agora ganhou um tom geopolítico entre Washington e Moscou, que negociam uma possível troca de prisioneiros. A liberdade da atleta pode representar a libertação de Victor Bout, um traficante de armas detido nos Estados Unidos. Bout, que foi preso na Tailândia em 2008, cumpre uma pena de 25 anos de prisão nos Estados Unidos. Neste final de semana, o governo americano afirmou que apresentou uma oferta consistente para obter a liberdade de Griner e de um ex-oficial militar americano, Paul Whelan. Agora voltamos a falar de saúde. Foi aprovada pela primeira vez no mundo uma nova vacina para a variante do coronavírus, a Omicron. A Agência Reguladora Britânica de Medicamentos anunciou nesta segunda-feira a aprovação de uma nova vacina contra a Covid-19 do laboratório Moderna, que tem como alvo a variante Omicron. A versão consiste em uma dose de reforço bivalente, ou seja, metade protege contra a cepa original do vírus e a outra parte contra a nova variante. Autoridades britânicas afirmaram que a fórmula produz uma forte resposta imunológica contra ambas e até contra subvariantes da Omicron. O novo produto foi aprovado para as doses de reforço nos adultos e cumpre com os parâmetros de segurança, qualidade e eficácia. O diretor da Moderna, Stefan Bancel, destacou o papel importante que pode ser desempenhado pela nova geração de vacinas na proteção contra a Covid-19. O Reino Unido é o primeiro país a aprovar uma vacina bivalente contra a Omicron, variante de maior presença na Europa. Na semana passada, a Agência Europeia de Medicamentos anunciou que uma vacina da Pfizer contra as subvariantes da Omicron pode ser aprovada nos próximos meses. A mina, onde 10 trabalhadores permanecem presos há 11 dias no norte do México, registrou um aumento repentino dos níveis de água. Isso deve dificultar ainda mais o trabalho das equipes de resgate. Vamos acompanhar. As altas temperaturas em toda a Europa levaram à falta de água nos rios e reservatórios.
o que reduziu a capacidade das usinas hidrelétricas de gerar energia. A onda de calor também está afetando usinas nucleares, pois a água do rio usada para resfriar reatores nucleares é muito quente, o que limita a geração de energia nuclear na França. De acordo com dados de uma consultoria norueguesa, nos primeiros 7 meses deste ano, a energia gerada por hidrelétricas caiu cerca de 20% na Europa. Só na Itália, a produção total de eletricidade no país teve redução de 40% nos últimos 12 meses. Já a produção por fontes nucleares reduziu em 12% em todo o continente. De acordo com autoridades, as altas temperaturas também atingem a produção de energia por fontes solares. A tecnologia de painel solar funciona de forma irregular em altas temperaturas e a exposição ao calor extremo reduz a vida útil destes equipamentos. E antes de encerrar, a gente mostra a você mais um registro inédito do nosso universo, o telescópio espacial Hubble, que foi lançado pela Agência Espacial Americana na década de 90, fez um novo registro surpreendente. A foto divulgada pela NASA junto à Agência Espacial Europeia mostra a região nebulosa de Órion, que fica a cerca de 1000 anos-luz da Terra. De acordo com a NASA, essas regiões de nebulosidades estão associadas com o nascimento das estrelas. Os novos dados registrados pelo Hubble devem fornecer informações sobre a história cósmica do nosso universo. Realmente parece uma pintura em aquarela, não é, Paty? Muito lindo, Dani. Parece um quadro. Muito, muito, muito. E olha, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações, 1h50. Uma ótima tarde para você e até amanhã.